Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sexto ano. Corre lá então, pega a sua apostila e eu vou dando aqueles breves avisos. Se você não fez as produções acadêmicas das aulas atrás do quarto bimestre, volte lá, ainda dá tempo, faça as produções acadêmicas, mande para o professor Diego para que eu possa corrigir e auxiliá-lo em alguma dúvida que você possa ter. Certo? Para começar a aula de número 24, a aula desse momento, temos que lembrar o que foi estudado anteriormente, né? Para não nos perdermos. Falamos sobre jogos, que os jogos, o que era um jogo de acordo com o seu histórico, e que jogo é jogo e esporte é esporte. E eu volto nesse tema porque é importantíssimo compreender isso. Se for correlacionar lá com a matemática ela tem a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Adição, subtração, divisão e multiplicação. São classificações ali da questão das contas, vamos entender assim. Na educação física, como também é uma disciplina a ser estudada, ela também existem classificações, ou existem eixos das práticas corporais. Um dos eixos é o jogo. O outro eixo, o esporte, outro eixo a dança, outro eixo a ginástica, outro eixo a luta. Então, por isso eu tenho que compreender bem que jogo é jogo, esporte é esporte. Então, nós começamos isso no sexto ano, para daí poder estudar também o esporte a fundo mais para frente, no sétimo, no oitavo, que entra na questão de sistemas táticos do esporte, por exemplo. Então, compreendendo isso, que jogo é jogo e esporte é esporte, eu sei que jogo ele possui regras combinadas. São regras que os participantes combinam lá. Por exemplo, na queimada, vamos dizer assim, se pegar na cabeça, não vai queimar, não morre. Nós combinamos isso e jogamos assim. Diferente do esporte, o esporte possui regras oficiais. O futebol não pode pegar com a mão, não pode pegar com a mão. Se eu começo a dizer, não, agora vale pegar com a mão, eu não estou jogando o esporte futebol. Estou jogando qualquer jogo com base no futebol, mas não é o esporte futebol. Compreendendo isso, nós evoluímos na aula passada e falamos sobre os jogos eletrônicos. Você viu dentro daquela aula mais explanativa em que eu mostrei alguns elementos dos jogos eletrônicos, alguns videogames, o fliperama, que é o arcade, que existia um histórico desses jogos, que eles foram evoluindo de acordo com a proposta do mercado, a concorrência entre as diversas marcas, a evolução de fita para CD, para a questão da internet agora jogar online, mas que existiam 3 pontos específicos a serem memorizados e guardados dos jogos eletrônicos. O primeiro, que é uma procura, agora é um produto muito, mas muito procurado. Muito provavelmente durante a pandemia você jogou algum tipo desse jogo, seja no celular, seja no computador, seja no próprio videogame. Você também viu que o segundo ponto, e é importante saber disso, é que ele está evoluindo para um esporte, para ser considerado esporte. Devido ao quê? Já existem competições denominadas de e-sports, que valem dinheiro, que possuem regras oficiais. Existe uma federação já de esportes que cuida dessas regras oficiais dos eventos. Então ele já está saindo dessa classificação de jogos para uma classificação de esporte. Por isso você tinha que ter bem claro lá a compreensão da diferença entre jogo e esporte. Ele está saindo dessa divisão, dessa classificação de jogo para esporte. E o mais importante a ser estudado dentro da aula de educação física: o uso excessivo dessa prática causa inúmeros aspectos negativos. Esses aspectos eles estão lá na nossa página 11. Leia, releia lá a questão de diminuição da participação social, questão
naturalização da violência. Ah, no jogo eu atiro em todo mundo, então isso aí é normal e isso não é. A questão lá das lesões já físicas, de esforço repetitivo, se chama LER, bem grave nos músculos e tendões. São inúmeros os fatores, você tem que saber. É legal jogar o joguinho de computador, de fliperama, que nem o professor Diego tem? Só que o excesso disso é prejudicial, como qualquer outra prática. O excesso de comidas gordurosas causam prejuízo ao seu organismo. O excesso de jogos eletrônicos ou da prática desses jogos vão gerar muitos prejuízos no seu organismo, certo? Passando isso, essa revisão bem rápida, porque nós vamos fazer a revisão lá no final do bimestre, mas citando esses aspectos bem rápido, nós chegamos a outro eixo a ser estudado, o eixo da dança, que é o que começa a nos dizer lá na página 14, que fala sobre dança e resistência. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que para dançar eu preciso ter resistência. Ah, professor, eu não tenho resistência, então é por isso que eu não consigo dançar. Também não é assim. Dança e resistência, por que dança e resistência? Porque dança também é uma prática corporal. Olha o Michael Jackson aí dançando, muito provavelmente você conhece ele, é um dos maiores ícones da dança, da música. Ele então tinha muita resistência, ele conseguia fazer vários passos dentro dessa dança. Ah, mas eu primeiro então preciso compreender o que é dança, para depois ir a fundo nela, que nem eu compreendi o que é jogo, o que é esporte, o que é dança. Segundo a nossa apostila lá na página 15, diz num quadradinho marrom, diz assim: uma sequência de movimentos corporais executados de forma ritmada. Arte ou técnica de dançar. Transferência do peso do corpo no espaço. Olha a transferência do peso do corpo no espaço aí do Michael Jackson, no giro dele, ó. A cópia ou a interpretação dos fenômenos corporais e da natureza. Esse último tema ali você vai ver que são em alguns tipos de dança específico. Por quê? Da mesma forma lá que os jogos são classificados de várias formas dentro dos jogos, os esportes são classificados de várias formas dentro dos esportes. Por exemplo, o futebol é um esporte de invasão. O vôlei é um esporte com rede. Está dentro do esporte, várias classificações. Um esporte de rebatida, o beisebol. E assim por diante. A dança também tem as suas classificações. Entendendo que a dança nos cita lá essa primeira nomenclatura lá, hip hop. Daí você pensar, nossa, a dança hip hop. E eu tenho que saber que hip hop não é uma dança, é uma cultura. Dentro dessa cultura existe o que vai ser estudado, o break. O break é a dança da cultura hip hop. Então vamos entender primeiro o que é essa cultura. Para entender o que é essa cultura hip hop, nós temos que voltar lá nos Estados Unidos, lá na década de 60, 70, existia muita marginalização. Você já ouviu falar sobre a marginalização em vários aspectos, tem a questão ali da questão do branco e do negro, tem a questão das classes sociais do rico e do pobre lá, e aqueles indivíduos que eram taxados dessas classes, marginalizados, eles tiveram a brilhante ideia, porque eu digo brilhante porque é muito importante isso, por isso o estudo na nossa apostila do hip hop. Eles tiveram a brilhante ideia de canalizar essa energia que era de se lamentar ou de vingança. Então eu vou lá transformar tudo isso em violência, vou brigar pelos meus direitos. De uma forma, eles transformaram essa energia numa forma de uma cultura pela paz, através ou por meio de 3 aspectos da cultura hip hop. Então eles canalizaram essa dor, esse sentimento de tristeza, em sentimentos bons, em sentimentos de alegria, dentro da dança que eles criaram, denominado break. Dentro da música, denominada rap. Então eles criavam alguns raps, relatando as histórias, dificuldades da marginalização, dentro dessa arte cultural da música. E dentro do grafite, lembrando que o grafite são aqueles painéis, aqueles desenhos muito bem feitos. E, o mais importante, não é pichação. A pichação seria outra forma lá
de se posicionar frente às desigualdades. Forma de marginal, a forma de crime, porque é um crime você ser um pichador. O grafite ele é autorizado, é uma forma de arte. Então, o que o hip hop veio, essa cultura veio para transformar esses sentimentos ruins em sentimentos bons, por meio da dança do break, por meio da música do rap, por meio da arte do grafite. Entendendo isso, a nossa apostila cita o break. O break que não são esses passos do Michael Jackson, mas sim, como relata lá a nossa página 17, porque na 16 fala exatamente sobre o histórico que eu acabei de contar para você, que esses indivíduos que praticam o break, eles são denominados b-boys ou break boys. E eles fazem movimentos ou passos acrobáticos, ritmados. O que é isso? Não é só se mexer, que nem o Michael Jackson está se movimentando, mas tudo isso é dentro de um ritmo. O Michael Jackson tinha as músicas próprias dele lá, do pop rock. O break, por sua vez, vai se utilizar da música lá do rap, vai se utilizar de batidas do funk, não do funk proibidão esse do Brasil aqui, mas da batida denominada funk, do jazz. E esses movimentos acrobáticos que tem vários nomes que estão lá na nossa página 19, por exemplo, o Power Move, o Freeze, que é o parar ali que ele faz, um freeze, parar. Mas eu não vou te cobrar isso, quais são os nomes dos movimentos, porque isso entra para performance esportiva, performance da dança. O que é importante você saber que essas manifestações da dança, da arte enquanto grafite, da música enquanto rap, faziam parte ou fazem parte da cultura hip hop, uma cultura que prega a paz das minorias, dos afrodescendentes, dos negros, dos pobres em relação aos ricos. Correto? Seguindo mais para frente, a dança ainda tem outras classificações. Então tem ali a classificação do break e tem uma nova classificação, ou uma outra classificação. O maculelê. Você viu ali que o Michael Jackson está fazendo um passo dele que é o moonwalk. O break lá tinha vários passos, que nem eu citei o freeze. O maculelê também, mas antes nós temos que entender o que é o maculelê. Maculelê vem de uma origem ou de uma história, também tem aquelas contradições, mas a mais aceita é essa que eu vou contar e que está lá na página 20. Se quiser acompanhar lá, eu vou contar daquela forma lúdica que você já conhece. Maculelê era um escravo, e esse escravo ele estava lá perdido e foi auxiliado, foi ajudado acolhido por uma tribo indígena. Dentro dessa tribo indígena, ele tentava fazer o que os índios faziam, mas ele não conseguia. É importante saber disso, tá? Ele não conseguia. Então, por isso, ele não era considerado um membro da tribo indígena. No entanto, num dia que a tribo indígena foi caçar, fazer os seus afazeres, e ele não participava, por isso ele ficava. Ele ficou lá na região da tribo. Perdão. Outra tribo indígena invadiu o local. E Maculelê, esse escravo, ele com 2 bastões defendeu a tribo indígena que tinha acolhido ele. Defendeu a tribo indígena e venceu todos aqueles invasores. Se a história é verdadeira ou não, não vamos entrar nesses aspectos, mas vamos entender que é esse o conceito. E por isso que agora a dança ou o ritual ou a representação é feita com 2 bastões, de acordo com essa história. Sobre a classificação lá da dança, então ela se chama maculelê. Quais são os elementos do maculelê? Eu tenho que entender que existem a vestimenta, que existe uma vestimenta própria, que é dos escravos, com alguns aspectos indígenas ali, os punhos. Você pode ver que é como se fossem as penas lá dos indígenas que eles utilizam na sua vestimenta. Que essa representação, ou essa dança, é uma representação de luta, uma representação de dança dessa história do maculelê com os bastões. Mas que essa história
essa representação, ela também tem um aspecto religioso. Isso está dizendo lá na página 22 que essa coreografia ela tem também a função de pedir o agradecimento a alguns deuses, ou enaltecer, ou dar como culto a esses deuses africanos. Então nós temos também essa questão de aspecto religioso. Temos esses três aspectos importantes a serem entendidos pelo maculelê. Mas o mais importante de todos, ou por que eu estudo o maculelê então? Porque é um elemento fundamental da cultura brasileira. O maculelê está inserido também lá dentro da capoeira. Para quem conhece bem essa área, o mestre Bimba foi o que inseriu o maculelê lá nessa área quando ele começou a dar aulas nas academias, entre aspas, de capoeira. Ele também incorporou essa questão da dança ou da luta do maculelê dentro das rodas de capoeira. O que é importante você saber que é um elemento fundamental da cultura brasileira, que tem um aspecto religioso e que é uma representação de dança e luta. Então, os passos dessa dança seria essa representação da luta do maculelê contra aqueles povo indígena que foi invadir a tribo que ele estava acolhido. E que existe uma vestimenta. Tranquilo? São aspectos básicos que a nossa apostila nos cita da dança e da resistência, e que você agora vai poder resolver os exercícios da página 24, do 1 ao 7. Você resolve lá os exercícios, manda para o professor Diego, eu vou fazer a correção, te dar um retorno. Se você tiver alguma dúvida que ficou durante a nossa aula, manda lá também, porque assim eu posso te auxiliar. Faça lá a produção acadêmica, nos vemos na próxima aula, fique com Deus. Abraço!